Whoa, 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 yeah, whoa, yeah. Outros vestiram a camisa da seleção brasileira e ouviram o hino em finais de Copa do Mundo. Mas fora dos gramados também muita coisa aconteceu nesse dia de hoje. Os tribunais investigações penalaram o juiz. Neste dia também apareceu um goleiro condenado a 15 anos por conta da crime no clássico entre Brasil e Celestial de futebol do Bolívia, que hoje cumpre pena numa penitenciária. O atacante incomodou adversários em 3 ocasiões diferentes. Um recordista mundial de expulsões. E no final, um jogador da seleção inglesa envolvido no caso com um adolescente, o episódio que destruiu por completo sua carreira. Conforme avançarmos, os casos vão ficando cada vez mais estranhos. Antes de começar, um ponto importante. A palavra psicopata usada no título não representa um diagnóstico médico. Aqui ela é usada pela mídia para não usar no dia a dia. Para experimentos frios e violentos ou difíceis de entender. Ao longo do vídeo, vamos separar com cuidado o que foi crime, o que foi indisciplina dentro de campo e quem ainda está sendo julgado pela justiça. Em 2010, o goleiro Bruno vivia o auge da carreira. Titular do Flamengo, aparecia como uma opção real para a seleção brasileira. Poucos meses depois, seu nome se tornaria sinônimo de um dos casos policiais mais chocantes da história do país. Elisa Samúdio tinha 25 anos e um relacionamento extraconjugal com o goleiro, iniciado em 2009. A gravidez, tornada pública por ela, gerou um conflito que se arrastou por meses. Ele negava a paternidade da criança, enquanto Elisa buscava na justiça o reconhecimento de uma pensão para o filho. Em julho de 2010, Elisa avisou amigos que fariam viagem. Nunca mais foi vista. O desaparecimento levou a uma investigação que começou por semanas, apontou crimes e pessoas de serviço em prova de ser responsável pelo incidente. A Yeah, busca não tinha fim. whoa, Os sequestrados, yeah, mantidos em whoa, cárceres whoa, privados e mortos. O corpo nunca foi whoa, encontrado. yeah, Durante o processo, o juiz pediu uma yeah, injeção de whoa, 86 yeah. pessoas. Só que nenhuma Vamos delas morreu de tirar overdose, infelizmente, todas as já que os restos da vítima aves jamais no foram localizados. teto. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 Tário. meses de prisão por homicídio, triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A carreira que prometia levá-lo à seleção terminou ali. O caso, porém, não parou na condenação. Bruno progrediu de regime ao longo dos anos e, em 2023, conseguiu a liberdade condicional. Chegou até a voltar a atuar como goleiro profissional. Só que, em março de 2026, a justiça revogou o benefício depois de identificar uma sequência de descumprimentos: Yeah, viagens sem autorização, mudanças de endereço não informadas e presença em locais proibidos. Bruno ficou foragido por 2 meses, até ser recapturado no Rio de Janeiro. E o caso ganhou um capítulo ainda mais intrigante. No início de 2026, o passaporte em nome de Elisa Samúdio foi encontrado em um imóvel em Portugal. O achado levou o consulado brasileiro em Lisboa a abrir diligências para tentar entender do que se trata. Até a produção deste vídeo, o episódio segue sem explicação oficial. Mas Bruno não foi o único astro brasileiro a trocar os gramados pelas páginas policiais. O próximo chegou a defender Real Madrid, Milan e a seleção brasileira. Assim como Bruno, Robinho também foi tratado por anos como uma das grandes promessas do futebol mundial. Defendeu Santos, Real Madrid, Manchester City e Milan, além de ter sido peça importante da seleção. Em 2013, durante uma temporada no Milan, Robinho foi acusado de participar do estupro coletivo de uma jovem albanesa, numa boate de Milão. Em 2017, a justiça italiana o considerou culpado. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Cassação da Itália em janeiro de já 2022, muito não fixando a pena em tem 9 anos de atrapalhando prisão. aqui. Como a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos, a Itália solicitou que a pena fosse cumprida no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça analisou o pedido do seguinte sentido: Robinho deveria cumprir a condenação em solo brasileiro. Ele se entregou à Polícia Federal e, desde março de 2024, está preso na penitenciária de Tremembé, em regime fechado. A defesa recorreu diversas vezes ao Supremo Tribunal Federal pedindo a soltura, alegando irregularidades no processo de transferência da pena. Todos os recursos foram rejeitados até agora. Robinho sempre negou o crime e, em diferentes momentos, atribuiu a condenação a preconceito. Considerando a progressão de regime prevista em lei e o tempo já cumprido, a expectativa é que ele possa deixar o regime fechado por volta de 2027, desde que mantenha bom comportamento diante da lei. O próximo caso também envolveu um dos jogadores brasileiros mais vitoriosos da história, mas o desfecho judicial foi completamente diferente. Poucas semanas depois da condenação de Robinho, outro ídolo brasileiro de futebol europeu enfrentava a justiça espanhola, Dani Alves, 3 vezes campeão da Champions League pelo Barcelona. Em dezembro de 2022, uma jovem de 23 anos o acusou de agressão sexual no banheiro de uma discoteca em Barcelona. Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023 e permaneceu detido por 14 meses, apresentando diferentes versões dos fatos ao longo do processo. Em fevereiro de 2024, o Tribunal Provincial de Barcelona o considerou culpado e condenou a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele recorreu e, enquanto aguardava o julgamento do recurso, obteve liberdade provisória mediante fiança. Em março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça Esquecemos da de Catalunha anulou ligar. essa condenação.
e absolveu o jogador. Os magistrados apontaram lacunas, imprecisões e contradições na sentença anterior, além de considerarem insuficiente o testemunho da denunciante para sustentar a condenação. A decisão gerou forte reação. O Ministério Público da Catalunha anunciou recurso ao Tribunal Supremo Espanhol, argumentando que o Tribunal Catalão avaliou as provas de forma irracional. A defesa da denunciante também recorreu. Segundo fontes jurídicas espanholas, esse tipo de recurso costuma levar bastante tempo para ser julgado, já que processos sem réu preso não têm prioridade na fila do Tribunal Supremo. Até a data de produção deste vídeo, a absolvição de Dani Alves segue válida, mas não é definitiva. O processo ainda pode ser revisto. Isso significa que hoje ele não pode ser chamado de condenado, mas o caso também não está oficialmente encerrado. Até agora os casos aconteceram longe dos gramados, mas alguns jogadores pareciam perder completamente o controle diante de milhões de pessoas. A virada de chave aconteceu em abril de 2009, no Real Madrid contra o Getafe. Já perto do fim do jogo, Pepe derrubou o atacante Javier Casqueiro dentro da própria área e cedeu um pênalti. A jogada tinha acabado, mas Pepe continuou. Com Casqueiro caído no gramado, o zagueiro chutou suas pernas por 2 vezes seguidas. Segurou sua cabeça, empurrou-a contra o chão e ainda atingiu no rosto outro jogador do Getafe, que tentava intervir. O árbitro expulsou Pepe na hora. A Federação Espanhola aplicou uma suspensão de 10 jogos, uma das mais pesadas já dadas na La Liga por agressão em campo. Anos depois, Pepe admitiu em entrevista que pensou em abandonar o futebol após o episódio, dizendo que passou a ser chamado de assassino pela imprensa. Só que mesmo com essa fala pública de arrependimento, Casqueiro revelou tempos depois que nunca recebeu um pedido de desculpas pessoal de Pepe. Para ele, o lance segue como uma marca que o acompanha sempre que alguém pesquisa seu nome. Esse episódio não foi o único momento de descontrole na carreira do zagueiro português, mas nenhum outro ficou tão marcado quanto aquele. Só que seria Pepe realmente o jogador mais descontrolado dessa lista? Foi político a revelação? 8 em 10 mulheres sentiram que dor e disseram procurar o psicólogo ajudou a prevenir a foliculite apenas uma semana. Foi matéria vizinha, vai de Dove. O rodeio tá fervendo e você de fora de febre? O sol manda cu, você... Se Pepe protagonizou um dos episódios mais violentos da história do futebol espanhol, Felipe Melo construiu praticamente uma carreira inteira em cima de uma fama parecida, só que dentro do próprio jogo. O momento mais lembrado aconteceu na Copa do Mundo de 2010, nas quartas de final contra a Holanda. O Brasil vencia por 1-0, gol construído com o passe do próprio Felipe Melo. No segundo tempo, porém, ele desviou o cruzamento contra o próprio gol, empatando a partida. 20 minutos depois, cometeu falta imóvel e, com o holandês já no chão, pisou em sua coxa. Cartão vermelho direto. O Brasil acabou eliminado, derrotado por 2-1. Esse não foi o único momento em que Felipe Melo protagonizou confusão dentro de campo. Ao longo da carreira, em clubes como Fiorentina, Juventus e Palmeiras, envolveu-se em brigas generalizadas, expulsões e trocas de provocação com adversários. Que Com a mesma merda. intensidade que ele transformou em um dos Muito meio-campistas bom. brasileiros mais decorados do futebol europeu. Longe de esconder essa fama, Felipe Melo a transformou em parte da própria identidade pública, assumindo em entrevistas o temperamento forte que carrega dentro de campo. Felipe Melo colecionou expulsões. O próximo, porém, ficou conhecido por usar os próprios dentes. Luis Soares também construiu uma reputação a partir de episódios em campo. Só que a marca registrada dele não foram os pés, foram os dentes. A primeira vez aconteceu em 2010, ainda no Ajax, contra o PSV Eindhoven. Soares mordeu o ombro do meio-campista Otmar Bacall, punição, 7 jogos de suspensão. 3 anos depois, já no Liverpool repetiu o gesto. Dessa vez contra o zagueiro Branislav Ivanovic, do Chelsea, no empate por 2-2. A suspensão dessa vez foi de 10 partidas. O terceiro episódio aconteceu no maior palco possível, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Contra a Itália, Soares mordeu o ombro de Giorgio Chiellini e interrompeu o jogo mostrando a marca dos dentes ao árbitro. A imagem correu o mundo. A FIFA suspendeu Soares por 9 partidas oficiais da seleção e por 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol, além de aplicar uma multa. O Uruguai pediu desculpas publicamente depois do episódio e chegou a buscar acompanhamento psicológico para entender o próprio comportamento. Anos mais tarde, o próprio Chiellini relativizou o caso, dizendo que não guardava rancor. O que impressiona não é apenas a mordida em si, mas a repetição. 3 episódios, 3 clubes ou seleções diferentes, ao longo de 4 anos. Poucos jogadores do mundo colecionaram um histórico assim. E ainda assim, nada disso apaga o fato de que Soares também é um dos maiores artilheiros da história do futebol sul-americano, com títulos por Barcelona, Liverpool e a seleção uruguaia. Mas nem mesmo Soares chegou perto da quantidade de expulsões acumulada pelo próximo jogador. Gerardo Bedoya é praticamente desconhecido no grande público brasileiro, mas entre árbitros da América do Sul, seu nome é lenda, pelos motivos errados. Ao longo de 4
fontes chegam a citar 47, número que inclui expulsões recebidas já como treinador. Bedoya jogou por mais de uma dúzia de clubes na Colômbia, Argentina e México, e ainda defendeu a seleção colombiana, sendo peça do time campeão da Copa América de 2001, até hoje a única conquistada pelo país. O apelido que carregava, a Fera, dizia tudo sobre seu estilo: entradas duras, discussões constantes com árbitros e uma dificuldade generalizada em terminar as partidas de bola dentro de campo. E o hábito não ficou para trás quando ele se aposentou. Já como treinador, Bedoya foi expulso em sua estreia no comando do Independiente Santa Fé, com apenas 21 minutos de jogo, por reclamações seguidas contra a arbitragem. Bedoya parecia incapaz de permanecer muito tempo em campo, mas o último jogador perdeu muito mais do que uma partida. Perdeu a carreira, a reputação e a liberdade. Adam Johnson tinha tudo o que um jogador pode sonhar. Formado nas categorias de base do Middlesbrough, chegou ao Manchester City, onde foi campeão da Premier League, e depois se tornou ídolo do Sunderland, o clube do seu Para falar coração. da Vestiu a camisa da mãe. seleção inglesa 12 Eu tava lá vezes, e até que recebeu eu um não salário quero o cara semanal de viu 60 por mil. cima. Em 2014, porém, Johnson, então com 28 anos, iniciou o contato com uma fã de 15 anos do Sunderland. A garota costumava esperar depois dos jogos para tirar fotos com o jogador favorito dela. O contato evoluiu para centenas de mensagens em redes sociais. E em janeiro de 2015, um encontro dentro do carro de Johnson, uma área isolada do condado de Durham. Johnson foi preso e no início do julgamento admitiu 2 pontos: que havia beijado a adolescente e que a preparara emocionalmente para a relação. O crime de grupo, quando um adulto constrói uma conexão de confiança com uma criança visando abuso sexual. Ele negou, porém, uma acusação adicional de atividade sexual. O júri o considerou culpado dessa acusação também, por maioria, e o absolveu de uma terceira. Em março de 2016, a justiça britânica condenou Adam Johnson a 6 anos de prisão. O juiz responsável destacou que a vítima sofreu graves danos psicológicos e que Johnson mentiu repetidamente sobre a extensão do que havia acontecido, prolongando o sofrimento da adolescente, que chegou a ser tratada como mentirosa por colegas antes da confissão parcial dele. O Sunderland demitiu Johnson ainda durante o processo. A Federação Inglesa cancelou de vez suas convocações. Ele recorreu da condenação 2 vezes. Ambos os pedidos foram negados. Cumpriu metade da pena e foi solto em 2019. Ele tinha dinheiro, fama, uma carreira internacional e todas as oportunidades que um jogador poderia desejar. Ainda assim, suas próprias decisões destruíram tudo. 8 histórias, 8 contextos completamente diferentes. Um goleiro condenado por homicídio. Um atacante cumprindo pena por estupro coletivo. Um lateral absolvido, mas com o processo ainda em aberto. Zagueiros e volantes que perderam a cabeça diante de milhões de espectadores. Um recordista de expulsões que virou piada e lenda ao mesmo tempo. E um jogador que trocou tudo o que tinha por decisões que o levaram à prisão. Fama não elimina consequências. Talento não é sinônimo de caráter. E vale reforçar, violência dentro de campo, por mais grave que seja, não pode ser tratada com a mesma gravidade de crimes como estupro ou homicídio. São categorias completamente diferentes. Foi assim que tentamos separar cada uma delas neste vídeo. Gente, desculpa aí, não falo muito mais. Uma hora então, só assistir pelo menos mais estranho do esporte, inscreva-se 30, no 20 minutos. porque alguns jogadores destruíram a própria carreira, mas outros quase destruíram os adversários. E essas são as faltas mais bizarras da história do futebol. Domingo? Não é nem em casa? Até entregas de comida de cachorro. Aqui estão mais algumas histórias de vingança que foram longe demais. Perfeito. Uma presa Tenho certeza de que perfeita. todo mundo já fez coisas das quais se arrepende. O usuário do Reddit E como eu ainda erro. significou deixar sua cidade Mano. natal para se mudar com o namorado para um lugar que cheirava a gases de bar. Jovem e apaixonada, novamente abandonou toda a sua vida em segredo para ficar com esse cara que foi chamado de bar. Imaginem só a reação dela alguns meses depois. Porra, O sujeito estava tendo um caso com a chefe. sou o melhor. Com coração partido, ela confrontou o canalha e após uma discussão longa e exaustiva, concordou em ficar e tentar consertar as coisas. Claro que logo ela descobriu que Glad continuava atraído. Infelizmente, não dava para simplesmente cair fora dali imediatamente. Quando as vidas estão entrelaçadas, leva tempo para se separar. Então ela manteve em segredo o fato de saber da traição contínua e fingiu uma tentativa genuína de reconciliação. Mas, na verdade, ela estava planejando uma saída. Continuou com suas tarefas diárias, sendo a mais importante preparar o almoço de Glad. Só que agora ele ia ganhar uma refeição muito
ração e ele continua adorando comer aquela porcaria. O cara esqueceu no quinto dia, a prima do Clark, que eu vou chamar de Clark, estava por perto enquanto a nossa protagonista fazia o almoço. No piloto automático, ela estava ali conversando enquanto casualmente jogava o ingrediente no time. Naturalmente, a prima percebeu e a nossa amiga não teve escolha a não ser abrir o jogo. E a prima dele adorou a ideia. Ela até ajudou a preparar a refeição de vingança. Claro, acabaria comprando tudo pro cara uma hora. E ele pensou que tinha sido só uma vez. Será que ele descobriu quanta ração de cachorro comeu? Quando as pessoas pensam em datas comemorativas, geralmente mencionam Natal, Halloween, mas nunca a Páscoa. Ninguém parece gostar da Páscoa. Falando nisso, temos a história de um cara chamado Josh. Não esquece de Uma guardar o vingança de Páscoa. Em 2008, no Reino Unido, Josh estava se preparando para o feriado e para a enorme quantidade de chocolate que ele traria. Todo ano, ele ganhava um ovo de chocolate Cadbury Cream Egg, recheado com uva cremoso. Mas havia um porém, todo ano, seu irmão mais velho roubava o seu ovo. Como era o mais velho, ele achava que tinha o direito de pegar todos os doces que quisesse, todo santo ano. Mas não dessa vez. Josh bolou um plano de vingança. Uma semana antes do grande dia, ele foi à loja e comprou um pacote de guloseimas. Quando chegou em casa, escondeu no congelador. Avançando para Páscoa, o irmão de Josh dormiu até mais tarde como ele esperava. Hora do soco. Nosso amigo correu até a loja e comprou um novo ovo de chocolate. Depois voltou para casa e removeu aqueles do congelador. Ele então colocou no micro-ondas, deixando lá só o tempo suficiente para a casca amolecer, mas para o interior continuar congelado. Ele colocou aquela caixa sedutora sobre a mesa ao lado dele e sentou só esperando o irmão acordar. Quando o viu descendo as escadas, abriu seu ovo novinho em folha e devorou o conteúdo. O irmão mais velho entrou, viu Josh comendo um ovo e também quis. Ele debochou o palmo da caixa sobre a mesa. Com ar de superioridade, ele tentou comer tudo de uma só vez, mas então um barulho alto e nítido de algo quebrando ecoou no ar, seguido por um grito agudo de dor. Em choque, o irmão cuspiu 5 dentes, com as obturações e tudo. O truque do ovo de chocolate congelado. Bela jogada, Josh. A próxima história é de um cara chamado Greg. Bom, o Greg tinha problemas com um valentão na 7ª série. Esse cara, chamado Shawn, tinha o hábito de bater em outros alunos aleatoriamente. Aliás, uma das suas agressões contra o Greg chegou a causar uma concussão no garoto. Outra vítima do Shawn era um menino chamado Nico. Não aguentava Bom, o mais vídeo acaba por aqui, galera. chegou à escola com uma mochila Tchau. que parecia